Quer falar agora? Vamos lá. Com o Marcos. Pode falar, Marcos. Não sei se o pessoal reparou, mas duas coisas que o Boff falou que é de suma importância para as pessoas entenderem esse projeto da teologia da libertação era o quê? Conseguir o papado. A infiltração comunista para se destruir a Igreja Católica, assim como está no livro A1025, era conseguir o papado. Ô Marcos, Ele fala o quê? ô Marcos, vamos repetir de novo para esse vídeo novo, para ser comentado de novo, que é muito importante. Solta de novo esse vídeo que depois foi passado. Só deixa metade aqui e quando eu pedir para pausar, aí você pausa. Tá. Deixa a metade o Marco aparecendo? É. Isso, Deixa a metade, né? para mim explicando. É. Voltamos a falar sobre a escolha do novo Papa. Para o teólogo Leonardo Boff, o nome de Jorge Mário Bergoglio, agora Papa Francisco, representa um recomeço para a Igreja Católica. Aqui com a gente, Leonardo Boff, um estudioso da teoria da Igreja, defensor dos direitos humanos. Como é que o senhor analisa a eleição agora desse novo Papa? Para mim não foi uma surpresa. Eu até nos Twitter profetizei que o próximo Papa vai ser um Francisco e será do terceiro mundo. Porque os cardeais europeus estão humilhados, envergonhados Dá uma pelos pausa crimes que Olha o que ele acabou de falar. Para mim não é uma surpresa. Ele já sabia, ele até escreveu no Twitter. Tem uma mensagem da palavra de Deus que Jesus fala assim: não se escolhe aquilo que já estava predestinado. A eleição do Papa Francisco não foi uma eleição nos moldes que sempre aconteceram a escolha de um Papa. O Leonardo Boff, ele dá o quê? Ele entrega o ouro. Ele fala que já sabia. Ele já sabia que Bergoglio, que faz parte da teologia da libertação, que é um dos deles, já estava para ser Papa. Tanto é que ele escreveu isso no Twitter. E isso vai de encontro ao que está no livro A Palavra de Deus, que Jesus fala que não se escolhe aquilo que já estava predestinado, que ele não é um Papa válido. O próprio Leonardo Boff entrega o ouro. O que mais que o povo precisa para acreditar no livro A Palavra de Deus? Para acreditar que esse Papa é um falso, que foi escolhido por eles, da teologia da libertação. Esse Papa é um Papa comunista, que foi infiltrado para que se cumprir o quê? A nova ordem mundial, o comunismo global, previsto na Agenda 2030. Gente, e depois ele fala o quê do Papa Francisco? Ele fala que o nome Francisco é um projeto. O Papa Francisco é um projeto revolucionário do comunismo. Para o quê? Para revolucionar a Igreja Católica. Para aceitar o quê? Os homossexuais. Para aceitar o quê? Os casamentos de segunda união. Para se implementar o quê? As mulheres no sacerdócio. Para permitir que segunda união, terceira união, não importa quantas uniões, para que todos sejam aceitos. Esse sínodo da sinodalidade, a frase é servir, é abrir os caminhos, abrir a porta da igreja para tudo. Não vai ter mais dogma na igreja. Esse novo catecismo vai ser o quê? Para abolir todos os cânones que proibiam, ele vai liberar geral. Eu estou falando no português claro. O sínodo da sinodalidade, ele vai abrir as portas da igreja para tudo. E vai acontecer o quê? Jesus fala que vai acontecer um grande cisma na Igreja Católica. Os tradicionalistas, os católicos tradicionalistas, não vão aceitar. Vocês estão entendendo? Quando o Boff fala que o Papa Francisco é um projeto, ele já sabia de antemão que ele seria escolhido.
né? É uma coisa que, é igual você falou aí, né? Muitas pessoas às vezes não questionam, não buscam informação e estão enganadas achando que ele foi colocado lá pela ação do Espírito Santo, como muitas pessoas dizem, né? Quando a gente menciona ele, mas vocês estão isso, aquilo, mas é a verdade, né? Igual o Marcos acabou de falar aí, ele entregou o ouro aí, falou a verdade. Então, assim, olha só para as pessoas verem, né? Jesus, Nossa Senhora, através do livro da Palavra de Deus, já vem nos orientando sobre isso, né? Vem falando sobre essas tramóias que eles estão fazendo para destruir a igreja, para acabar, né, com o catolicismo. E tudo isso está se cumprindo diante dos nossos olhos, né? E é isso que nós devemos sempre buscar, esse conhecimento e alertar os nossos irmãos, como nós estamos fazendo aqui no podcast, no programa Alerta para o Fim dos Tempos, porque tem muitas pessoas boas que ainda precisam conhecer essas verdades. E já tem aquelas pessoas que mesmo conhecendo, mesmo assistindo, mesmo vendo, não acreditam, não, né? Então essas pessoas, elas estão praticamente cegas pelo próprio inimigo. Então, assim, a verdade está aí, né? Está diante de nós, através do livro, a Palavra de Deus. O que Jesus fala? Para lermos, para orientarmos, para buscar viver sempre a vontade dele, né? Aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou, a doutrina verdadeira da Igreja, não compactuar com isso, com as doutrinas erradas. E quando a gente menciona, né, aquele que está no Vaticano aqui, ou fala alguma coisa, as pessoas já vêm para cima com críticas, né? Falando que a gente está julgando, que a gente está criticando, que é isso e aquilo, mas falar a verdade, denunciar erros, não é julgamento, né? É uma orientação. Isso cabe a todos nós que somos católicos. Esse é o dever do cristão, denunciar os erros, falar a verdade, alertar os irmãos. Isso é o dever dos cristãos. Os santos também foram assim, eles lutavam, falavam a verdade, eram contra, né? O São Maximiliano Maria Kolbe, ele era contra o ecumenismo, ele lutava isso, né? Contra isso. O Padre Pio também era contra o protestantismo, ele lutava contra isso. Agora a gente também não podemos lutar, mostrar a realidade para as pessoas, denunciar o erro que é o ecumenismo, o comunismo, também a teologia da libertação, tudo isso infiltrado na igreja. Nós não podemos ficar calados não, né? A palavra de Deus fala, se nós não falar a verdade, as pedras falarão para nós, por nós. E se nós temos esse conhecimento e ficar calado com medo da repreensão que vem, né, da igreja, vamos ter que prestar contas, né, Sr. Gênio? Vou ler mais uma mensagem aqui, ó. A eleição desse Bergoglio foi no dia 13/3/2013. Mas agora eu vou ler uma mensagem aqui do dia 3/3/2013. É 10 dias antes. Veja só. O que Jesus falou para o profeta aqui, ó. 10 dias antes da eleição dele, Jesus. A igreja hoje vem administrando, as mãos divinas cobrem tudo. O perigo aqui não está, mas as outras vão ter que se conciliar com eles, porque já fizeram o pacto com eles desde o momento que começaram a tirar o sacrário do centro da igreja. O mundo sofrerá danos, quero dizer, a humanidade, desde o momento que for declarado Papa. Papa não haverá mais outro entre eles. Começará tudo de novo. Novas leis que serão diabólicas. A penalidade para cada um que vier tirá-lo, o carrasco é a morte certa. Todos os bispos e padres cardeais terão que usar roupas como eles querem, mas e não mais essas que alguns ainda vêm usando, que é a batina. Em seguida, os costumes religiosos não serão mais como vêm ainda mantendo. Entrar numa igreja, se ajoelhar, e cada um que vier fazer isso será chamado a atenção. Se continuar, vai sofrer graves consequências. Assim será depois que este assumir. Jesus, por sua vez, fará então os seus filhos que vêm sendo escolhidos. Fique de fora de tudo isto, para não correr perigo. Quando for para ser vigiado, então se dará um arrebatamento aos olhos deles, farão os
os plantados, como se estivesse vendo o que nunca viram. Uma nuvem branca cobrirá todos os que forem escolhidos. Então, a gente está vendo, Jesus já anunciou 10 dias antes desse Papa entrar. Você vê como é que não está acontecendo hoje? Então, nisso, muitas pessoas deveriam vir ajudar a divulgar essa obra. Quantos padres ali que se dizem inteligentes estão demorando para abraçar essa obra? Jesus quer... Então, e nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que espalhar, que nem o Marcos está fazendo, os outros, o André, outros pessoal estão entrando na obra, estão... A gente vê nessa mensagem que Jesus fala que as pessoas dele não se contaminarão com o que está acontecendo, né? E aí meio que ele fala meio que arrebatamento, né? Uma proteção para os escolhidos. É isso, né? Então, assim, essas mensagens estão nos orientando de como nós devemos aderir. Que maravilha, né? Nós devemos muito agradecer a Jesus, a Nossa Senhora, aos santos anjos, por estar nos orientando e através do livro A Palavra Viva de Deus, juntamente com a Bíblia, porque se não fosse essas mensagens, se não fosse aí esse ensinamento, né, que Jesus está nos dando através do profeta Pedro II, hoje também estaríamos aí junto com eles aí, aceitando tudo e achando que era tudo uma maravilha, né, Marcos? Graças a Deus, né? Graças a Deus, o nosso bom Deus nos tirou desse meio aí, que está totalmente... Verdade. Corrompido e está totalmente vendido pelos falsos sacerdotes que se filtraram dentro da Igreja Católica. E o povo, pela dureza do coração, eles não enxergam. Não. Né? Eugênio já leu aí várias vezes, 2 Tessalonicenses 2, que Deus vai enviar uma operação de erro por não terem dado crédito à verdade. Por vocês não terem acreditado no livro A Palavra Viva de Deus, pela dureza dos seus corações, Deus vai permitir que vocês vão junto com esses falsos. Porque vocês não deram crédito à verdade. Essa obra não tem 5 anos, não começou agora, ano passado. Tem mais de 50 anos. Tudo que está acontecendo, tudo, Jesus, Nossa Senhora, já nos alertou. Essas mensagens que Jesus está lendo do grande livro A Palavra de Deus, está lendo vocês de 1997, 99, 2013. Esse sínodo, esse novo catecismo. Jesus, a gente já sabe disso tudo. Vocês vão ser pegos de surpresa porque não deram crédito à verdade. Muitos vão deixar para a última hora e não vai dar tempo. Né? Jesus tem uma passagem na Sagrada Escritura que ele fala o seguinte, São Lucas, capítulo 21, do versículo 34 ao 36. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Jesus, no Evangelho de São Lucas, fala para a gente tomar cuidado e não ficar preocupado com as coisas da vida. Ou seja, para a gente se voltar para Ele. Esqueça um pouco, né? Esqueçam um pouco das preocupações da vida. Voltem-se para Deus. Qual que é o objetivo do livro A Palavra de Deus? É só para denunciar? Não. É para alertar e trazer o povo de volta ao que? A conversão. O seu catolicismo meia-boca não vai te salvar. O que é o catolicismo meia-boca? É você achar que não matar e não roubar basta. É você andar pelado, seminu. É você, sem se confessar, ir lá na igreja tomar o corpo de Cristo, em pecado mortal, estar em segunda união e viver a vida tranquilamente em pecado mortal. Jesus está chamando a atenção do povo para que ele se converta. Meus filhos, voltem-se para Jesus. Nossa Senhora fala isso desde Fátima, 1917. O que ela falou? Que os erros da Rússia se espalharão.
Qual que é o principal erro da Rússia? É o comunismo. Teologia da libertação é comunismo. Sacerdotes com anel preto é comunista. Igreja que não tem a cruz, que não tem o sagrado no centro, é igreja comunizada, socialista. Para que esse sínodo da sinoidade vai se transformar no Concílio Vaticano III. Eles assinaram o livro. Jesus fala que eles assinaram o livro. Para quê? Para que todas as seitas se fundam numa só religião. Vai ser uma salada de fruta. É por isso que a maioria vai aceitar. Você imagina, todos os dogmas, todas as proibições para você ser católico vão ser abolidas. Qualquer um vai ser da religião universal. Qualquer um pode ser qualquer coisa. Qualquer um vai se salvar não precisando fazer nada. Essa é a maior cilada do demônio. Ô, Gênio, se puder botar aquele outro vídeo dos 22 minutos aos 27 minutos, que explica o que é esse sínodo, que, na verdade, é pura teologia da libertação. O que podemos ter certeza é que este sínodo será totalmente diferente de todos os outros que nós tivemos até hoje, em 2000 anos, e por diferentes fatores. Primeiro, é o seguinte, o próprio formato do sínodo. Porque após uma consulta ampla e internacional, as paróquias do mundo inteiro, 2 sessões plenárias, não apenas uma, como era de costume, foram planejadas para acontecer em Roma, em outubro de 2023, para se encerrar depois em outubro de 2024. E a razão para isso, nas palavras do Papa Francisco, é a necessidade de que o tema da Igreja Sinodal, devido à sua amplitude e importância, seja objeto de discussões mais extensas, alongadas, e não apenas pelos membros da Assembleia Sinodal, tipo os bispos, mas por toda a Igreja. Em segundo lugar, temos o conteúdo. Enquanto as Assembleias Gerais Ordinárias geralmente tratam de temas específicos, desta vez o objetivo é questionar a própria estrutura da igreja, a sua forma organizacional, como se tomam as decisões da igreja. Além disso tudo, quando olhamos para os seus objetivos, diferente da forma clara, concreta, com que os sínodos anteriores se apresentaram até agora, nós vemos que o Papa diz de forma muito vaga que, abre aspas, a maior dificuldade a ser superada é esse clericalismo que separa do povo o sacerdote, o bispo. Há muitas resistências em superar, diz ele, a imagem de uma igreja rigidamente dividida entre líderes e subordinados, entre os que ensinam e os que têm de aprender, esquecendo que Deus gosta de inverter posições. Fecha aspas. A partir disso, o que podemos esperar é que se desencadeie um processo eclesial para reformar completamente a igreja e transformá-la de uma maneira como nunca foi feito antes. De acordo com o Vademecum, abre aspas, o caminho da sinodalidade procura tomar decisões pastorais que reflitam o máximo possível a vontade de Deus. Para articular a voz do povo de Deus que exprime a realidade da fé com base na experiência vivida, a sinodalidade exige que os pastores, por um lado, escutem atentamente o rebanho confiado aos seus cuidados. Como é que é? Eu entendi direito? Os pastores ouvindo o rebanho? Mais uma vez, eu já não ouvi isso em outro lugar? Quem é que fala mesmo da reformulação da autoridade na igreja? Quem é que fala de uma descentralização de poder e de uma igreja mais horizontal, democrática? O Sr. Leonardo Boff. No seu controverso livro Igreja, Carisma e Poder, ele faz justamente uma crítica ao modelo de igreja que nós temos hoje e propõe que ela seja mais horizontal, para que os leigos tenham mais voz nas discussões e nas decisões oficiais da igreja. Para Bento XVI, quando era cardeal na época da publicação do livro em 1981, Boff apelou erroneamente aos textos do último concílio, Vaticano II, ao defender o seu ponto em que a estrutura da igreja pode e deve mudar de acordo com os tempos. Mas apesar das duras críticas feitas ao livro pelo então cardeal Ratzinger em 84, a teologia da libertação já tinha ganhado muita força no Brasil e na América Latina, com apoio especialmente das comunidades eclesiais de base
base, a SEBS, e dos bispos revolucionários como Dom Helder Câmara, adeptos da teologia da libertação. De acordo com o próprio portal das comunidades eclesiais de base, elas surgiram no Brasil como um meio de evangelização que respondesse aos desafios da prática libertária e, ao mesmo tempo, como uma forma de adequar as estruturas da igreja às resoluções pastorais do Concílio Vaticano II realizadas em 62 e 65. Alguém pode avisar esse pessoal aí, libertário, que prática libertária, né, ou seja, marxista, e catolicismo não combinam? Mas a gente vê que foi daí que o Brasil passou a ser um solo fértil para o crescimento e fortalecimento da teologia da libertação. E a teologia da libertação, como sabemos, tomou conta de grande parte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa querida CNBB. Não foi à toa que o cardeal Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, entre 2011 e 2015, ao tecer um elogio às SEBs, disse que elas são um jeito antigo e novo de ser igreja. Mas que raio significa isso, jeito antigo e novo? Tudo isso que eu estou dizendo sobre a SEBS, Teologia da Libertação, CNBB, é para chegar a este ponto. O Brasil tem a maior quantidade de bispos do mundo, a maior quantidade de fiéis católicos do mundo. E grande parte deles está de acordo ou omisso com a teologia da libertação. Agora, pensa aqui comigo. Se o Brasil tem a maior quantidade de bispos do mundo e a maior parte deles é da teologia da libertação, ou pelo menos é omisso em relação a isso, qual não vai ser o estrago que eles vão fazer num sínodo que poderá alterar e descentralizar as estruturas da Igreja Católica? Fazer de uma igreja vertical para uma igreja horizontal. Porque a gente sabe que o Brasil vai em peso nesse encontro. A sua influência é real, pode fazer toda a diferença nessas decisões finais.